Today, the Lord has a gift for you. Hoje o Senhor trouxe um presente para vocês. A gift of communication with God. Um presente de comunicação com Deus. To be able to form a close personal relationship with Jesus. Ser capaz de formar um relacionamento íntimo com Jesus. And that's a mighty gift indeed. E este, de fato, é um grande presente. Before I start, I just want to see if I can get to know you a little better, or you can get to know me a little better. Antes de começar, entretanto, eu quero dar a oportunidade para vocês me conheçam um pouco melhor. Do we have the picture of my family? Será que nós conseguimos colocar aqui na tela a foto da família dele? Por gentileza. There you go. Amém, diz ele. See, now I'm getting a little homesick. Agora eu estou ficando com saudade, estou começando a dar saudade agora. That is my family. That's on our deck at our house at Pacific Union College. Tá ali a minha família no deck da nossa casa na Universidade Pacific Union College, lá na Califórnia. That's all of my children and my beloved, beautiful wife. Todos os meus filhos e a minha bela e querida esposa. And one of my sons in the back, I'm going to talk about Rakim. He's the oldest one. Um in dos the meus back there. filhos ali na parte de trás, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje, o nome dele é Hakim. So that's my family. You get to meet my family this evening. Então está aí a minha família. Hoje vocês estão sendo apresentados a ela. And I call my wife and I talk to my wife every evening. Eu ligo para minha esposa e converso com minha esposa toda noite. And that's what we must do with God. We must talk to God. E é isso que nós devemos fazer com Deus. Precisamos conversar com Deus. And the Bible has outlined 10 basic principles for you to use when you pray to God. E a Bíblia nos fornece 10 princípios básicos para uma boa comunicação com Deus. Now, these are not 10 principles that Pastor and I came up with. E esses não são princípios que o pastor e eu inventamos. This is not 10 principles that the Seventh-day Adventist Church came up with. Não são 10 princípios que a igreja adventista inventou. These are 10 principles that God has outlined in His Word for you to use when you pray. Estes são 10 princípios oferecidos diretamente pela Bíblia, para que você possa se utilizar deles para ter uma oração e comunicação com Deus eficientes. And if you use these 10 principles, E se você se utilizar desses 10 princípios, your prayer will be richer and sweeter and more powerful. a tua oração vai ser mais poderosa, vai ser mais doce e vai ter mais sentido, mais eficaz. By the way, these 10 principles are on the website, and you can look at the website and download these 10 principles. We have them in Portuguese. A propósito, esses 10 princípios, eles vão ser colocados na página igrejaunasp.org.edu.br e você vai poder baixar esses princípios já traduzidos para o português. So let's get started. Então vamos começar? If you can put up the PowerPoint. Se você, por gentileza, puder colocar para nós a projeção. The PowerPoint is entitled Unlocking the Power of Biblical Prayer. O título da projeção é o seguinte, abrindo o poder da oração bíblica. Prayer is the basis for developing a close personal relationship with God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. A oração é a base para se desenvolver um relacionamento pessoal de amor com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. The first principle. O primeiro princípio, então. We must be persistent in prayer. Precisamos ser persistentes em oração. And this principle is taken from Luke, the 18th chapter. E esse princípio é extraído ali de Lucas, capítulo 18. There was a woman, a widow woman, an elderly widow woman. Havia uma mulher, uma viúva já anciã. And she had to go to court to resolve a civil matter that she had. E ela tinha de ir ao tribunal para resolver uma questão civil. But the judge in this court was corrupt. Mas o juiz naquela corte, naquele tribunal, era corrupto. He was an unjust judge. Ele era um juiz injusto. And the only way that you can get him to rule in your favor E a única forma que você conseguiria que ele sentenciasse a seu favor is if you bribed him, paid him money. seria se você o subornasse, se você desse dinheiro para ele.
But this woman didn't have any money, but she had to get this ruling in her favor. Mas essa mulher não tinha dinheiro e ela precisava que a sentença fosse em seu favor. So Jesus says she kept on coming and coming to the judge. Então Jesus conta na história que ela continuou vindo e ela insistiu, sempre tentando conversar com o juiz. She kept on coming and presenting her case to the judge over and over and over again. Ela vinha e apresentava o seu caso para o juiz, vez após outra e outra ainda. And the judge finally said, the unjust judge finally said, E aquele juiz mau finalmente um dia disse: let me give this woman what she wants so she could stop bothering me and coming. I'll be done with her. ai, deixa eu dar logo para essa mulher que ela está pedindo para parar de me perturbar, para não ficar vindo aqui toda hora. And so the unjust judge ruled in her favor just to get her out of his hair. Então o juiz mau acabou regendo e sentenciando em seu favor, só para poder se livrar daquela mulher. And Jesus said, look what the unjust judge did. E então Jesus destaca: percebam o que aquele juiz mau foi capaz de fazer. Because of her much coming, this unjust judge gave her what she wanted. Exatamente por sua insistência, aquele juiz mau concedeu a ela o que ela queria. How much more will my Father, who is a just judge, give you if you continue to come and petition him? Muito mais o Senhor, Deus do céu, que é bom juiz, vai conceder àqueles que vêm e são persistentes pedindo a Deus. So the first principle is be persistent in prayer. Então o primeiro princípio é: seja persistente em oração. Pray morning, noon, and night. Ore pela manhã, ore à tarde e à noite. And you'll start to develop a close personal relationship with Jesus. E você vai começar a desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. The second principle O segundo princípio agora is that we must pray in Jesus' name. é o de que nós precisamos orar sempre em nome de Jesus, Because he is our mediator. porque Ele é nosso mediador. Now we know in 1844, Agora, nós sabemos que em 1844, Jesus went from the holy place into the most holy place of the heavenly sanctuary. Jesus foi do santo para o santíssimo no santuário celestial. And he is standing before the throne of grace making intercession for us. E agora Ele está perante o trono da graça, intercedendo por nós. And so I did not understand this principle that Jesus says, whatever you ask in my name, the Father will give you, until I became a dad. Só que eu não entendia esse princípio de que devemos pedir em nome de Jesus, por sua intercessão, até o momento em que eu me tornei pai. You saw the picture of my family, and I'm just going to use my oldest son, Rakim, as an example. Vocês viram a foto da minha família? Eu vou usar ali a história do Hakim, meu filho mais velho, como exemplo. Rakim was my firstborn. Hakim é meu filho mais velho. I was the first one to hold him when he was born. Eu fui o primeiro a abraçá-lo assim que nasceu. I love Rakim. Eu amo Hakim. I call him the champ. That's my name from the champ. O nome que eu dei para ele foi campeão. Eu chamo de campeão. Rakim has done everything that I've asked him to do. Hakim tem sempre feito tudo o que eu peço para ele fazer. He's a lawyer in Los Angeles, California. Ele é advogado ali em Los Angeles, na Califórnia. He just started his own law firm. You can look it up on the web, the Knight Law Group. E ele agora começou a seu próprio grupo, seu próprio escritório de advocacia. Você pode procurar na internet, tem lá o Knight Group de advogados na Califórnia. He looks after all of his brothers and sisters. Ele cuida de todos os seus irmãos e irmãs. In Los Angeles, they have a lawyers basketball league. Em Los Angeles, eles têm uma liga de basquete só para advogados. And he plays in the lawyers basketball league, and they win the championship every year. E ele joga nessa liga de advogados, nessa liga de basquete para advogados, e ele ganha todo o ano. I love Rakim. Eu amo Hakim. If somebody came to my house in the middle of the night Se alguém viesse à minha casa no meio da noite and knocked on the door and said, "Could you please help me? e batesse a porta e dissesse: por favor, você pode me ajudar? My car broke down and I don't know any. Could I come in your home in the middle of the night and use your phone, and could you let me stay the night?" Meu carro quebrou, eu não tenho o que fazer com ele agora, eu posso usar seu telefone, eu posso, quem sabe, passar a noite aí com você, eu não tenho o que fazer. Do you think I'm going to do that? Você acha que eu vou fazer isso?
I don't know about Brazil, but in the United States, that could be an axe murderer. Eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, aquele rapaz que bate a minha porta poderia ser um ex-assassino. I have to protect my family. That could be a mass killer, you right? Podia ser um assassino em série, né? Eu tenho que proteger minha família, imagina. But if someone came and knocked on my door in the middle of the night Mas se alguém viesse à minha casa e batesse a porta no meio da noite and said, my car broke down, could you please help me? Could I come in and use your telephone and stay the night? e dissesse, olha, o meu carro quebrou aqui perto e será que eu poderia entrar e passar algum tempo na sua casa, fazer uma ligação, um telefonema e quem sabe passar a noite? And by the way, I went to school with Rakim, your son. E a propósito, eu frequentei escola, fui contemporâneo do Hakim, o teu filho. We stayed in the same dormitory, and he's a good friend of mine. And he said if I ever got in trouble, to come see his father. Nós ficamos no mesmo dormitório e ele até comentou comigo, o dia que você estiver lá pela minha cidade, precisar de alguma coisa, pode ir lá em casa. O Hakim disse isso para mim. What do you think I'm going to do? O que você acha que eu, como pai, vou fazer? Because he used my beloved son's name and knew my beloved son, Exatamente devido ao fato de ele ter usado e conhecido o nome do meu filho amado, I'd bring him in my house, feed him, I'd go and fix their car for him, just because they know my son. eu traria ele para dentro de casa, daria comida para ele, até consertaria o carro dele, só porque ele conhecia e mencionou o nome do meu filho. I remember one time Rakim called me and he said, Daddy, could you help me get my friend in a certain college? Eu me lembro de uma vez que o Hakim me ligou e disse assim, pai, será que você consegue me ajudar a arrumar uma vaga numa determinada faculdade, num curso para um colega meu? I was so busy at the time, I just didn't have the time or the inclination to help his friend. Eu estava tão ocupado naquela época, eu não tinha tempo disponível para fazer isso e eu fiquei preocupado, como é que eu vou ajudar um amigo do Hakim? And then at the end of the conversation he says, Daddy, could you do it for me? E aí no final da conversa, o Hakim falou assim, mas papai, o What do senhor you think I did? o senhor poderia fazer isso por mim, papai? O que você acha que eu fiz? I jumped on it immediately and went and helped his friend get into college. Mas eu entrei no assunto na hora e ajudei que aquele amigo entrasse realmente no curso Just da because faculdade. my beloved son asked me. Só porque o meu filho amado foi quem pediu. And Jesus is in the heavenly sanctuary to make intercession just for us. E Jesus está agora no santuário celestial para interceder por nós. So when you pray, make sure you pray in Jesus' name. Então, quando você orar, certifique-se de fazê-lo em nome de Because the Jesus. Father will do anything for his beloved Son, Jesus Christ. Porque o Pai vai fazer qualquer coisa que for necessária quando em nome do seu Filho Jesus Cristo. Next, O próximo tópico. prayers must be personal and private. As orações devem ser pessoais e íntimas, privadas. Now, I'm not talking about public prayer. There is a place for public prayer. É lógico que existe um lugar para a oração pública. Eu não estou falando sobre esse tipo de oração. The Bible says, where 2 or 3 are gathered in my name, there I will be in the midst of them. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu em meio a eles. But I'm talking about that private time where the creature stands before the Creator. Mas eu estou falando daquele tempo em particular que a criatura passa com seu Criador. Because we're talking about forming a close personal relationship with Jesus. Porque nós estamos exatamente abordando o assunto de formar um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. I remember when my wife Heather and we were courting. Eu me lembro quando a minha esposa e eu, Heather, estávamos nos conhecendo. I went over to her house and we were sitting at the kitchen table just talking. Eu fui à casa dela e nós nos sentamos ali na cozinha, à mesa da cozinha, e estávamos conversando. And it was the afternoon, we started talking, and all of a sudden, I couldn't see her anymore. Era ali o começo da tarde, começamos a conversar e aí, de repente, eu não conseguia mais vê-la. Because it was nighttime, we had talked the entire day away. Porque já estava escurecendo, nós tínhamos conversado durante o dia todo praticamente. We started sharing our feelings for one another. Nós começamos a compartilhar os nossos sentimentos um para com o outro. Our fears, our strengths, our ambitions. Nossos medos, nossos pontos fortes, quais seriam nossas ambições. We were just talking and talking. Estávamos conversando e falando. You know what they call that? Sabe o que aqui dão esse nome a isso?
They call that falling in love. Eles chamam isso de se apaixonar. And that's what Jesus wants you to do when you talk to him. E é isso que Jesus quer, por essa experiência que Jesus quer que você passe ao conversar com Ele. He doesn't want you to use vain repetitions. Ele não quer que você se utilize de vãs repetições. What if I had said to Heather, "Oh baby, I love you"? E se eu tivesse dito para Heather, para a esposa dele, minha querida, eu te amo. She would say, "Yes, that's good." Ela, que bom, é legal, isso é bom. And I'd say, "I love you." E eu dissesse novamente, eu te amo. And she'd say, "Okay." Então, tá bom, tá oh, bom. I love you, I love you, I love you. Ou eu te amo, eu te amo, eu te amo. After a while, she's going to say, "Well, tell me something else." Tá, depois de algum tempo ela ia dizer para mim, tá, mas você não tem nada mais para falar? Me fala alguma coisa diferente disso. You have to share yourself with each other. Você tem que compartilhar de si mesmo um com o outro. You have to share yourself with Jesus. Você tem que compartilhar de si mesmo com Jesus. If I said I love you beyond depth, beyond strength, beyond life's own power of reason. E se eu dissesse para ela, eu amo você além da morte, além de qualquer profundidade, além da razão. You're like a golden bell hung deep in my heart. Você é como um sino que está preso ao meu coração. And every time I think of you, the bell swings and rings. E toda vez que eu penso em você, esse sino toca e balança. Heather, Heather, along my very veins, Heather. Heather, Heather, é o nome da esposa dele, correndo pelas minhas veias. That's some good stuff, isn't it? Isso é bom, não é? Uma boa poesia essa, não é? But that's what you have to do. You have to share your feelings with Jesus in a personal and intimate manner. E é exatamente isso que você deve fazer, compartilhar com Jesus os seus sentimentos mais íntimos de forma pessoal e particular. Next, you must be reverent in prayer. O próximo princípio, você deve ser reverente em oração. So many people, they try to pray between commercial breaks. Muitas pessoas tentam ter um tipo de oração que é aquele de comercial na televisão. Or on the run. Ou quando estão correndo ali, uma oração rapidinha. But we're talking to an almighty God. Mas nós estamos falando com um Deus todo-poderoso. Angels, sinless angels. Os anjos não caídos, When they come in the presence of God, they bow down and take their wings and fold over them. quando eles entram na presença de Deus, com suas asas eles cobrem o rosto e seu corpo, Because they know that they're dealing with a powerful, almighty God. porque sabem que estão lidando com um Deus todo-poderoso. And so when we pray, we must be reverent in prayer. Então, quando oramos, devemos ser reverentes em oração. Next, we must trust God in prayer. O próximo princípio, nós devemos confiar em Deus We na must oração. trust God in prayer. Devemos confiar em Deus na oração. Commit thy way unto the Lord. Trust Entrega also teu in caminho ao him, Senhor e confia nele. and he shall bring it to pass. E tudo mais ele fará. Now, I need a little help here. Agora eu preciso- Who can help me out? Eu preciso de ajuda aqui. Can you Quem help me pode out me for a ajudar? second? Você pode me Help me ajudar out por for a um second. segundo? Help Um me out. voluntário, por favor. O que você pode me fazer, me ajudar aqui? What's your name, sir? Qual que é o seu nome, amigo? Jonathan. Jonatas. Do me a favor. Faz favor Just- para mim, por favor. Just take a seat right here. Senta aqui um Just take a instantinho. seat right here. Sit on Só down. senta aqui um instantinho. Did you see what Jonathan just did? Vocês viram o que o Jonathan acabou de fazer? He just sat down in the chair. Ele chegou e só foi sentando. He did not check the chair for structural integrity Ele não foi conferir a estrutura, a integridade física da cadeira. to see it will hold his 140 pounds. Ele huh? foi para poder verificar se ia sustentar os 80 e poucos quilos que ele tem. He just trusted the chair. Thank you. Ele thank you, confiou thank na cadeira. Muito obrigado, obrigado. Ele simplesmente confiou na cadeira. you. He just trusted the chair. Ele That's simplesmente- how we must trust Jesus. Ele simplesmente confiou na cadeira. E é dessa forma que nós devemos confiar em Jesus. Unthinking, without thinking. Sem pensar. When we ask, just trust him. Quando nós pedimos, devemos simplesmente confiar nele. Next, O próximo, we must want God's will to be done. nós devemos querer que a vontade de Deus seja feita. We must want God's will to be done. Nós devemos querer que a vontade de Deus seja feita. And this is the confidence that we have in him. E esta é a confiança que temos nele, That if we ask anything according to his will, de que se pedirmos qualquer coisa de acordo com sua vontade, he heareth us. ele nos ouvirá.
Okay, here you Christians go. Ai, lá vem vocês cristãos com essa Here you história. Christians go. Aí vem vocês You cristãos. Christians say that when you pray and ask God for anything, He'll give it to you. Vocês sempre dizem, quando a gente orar e pedir as coisas para Deus, Ele vai conceder qualquer coisa pra gente, né? And when He doesn't give it to you, you say, oh, it wasn't the will of God. E aí, quando Deus não dá o que você pediu, a gente tem uma desculpa bem fácil, né? Ah, porque não era a vontade de You Deus. Christians are something else. Ah, vocês cristãos são uma peça rara, né? But I have found Mas eu descobri that we want everything to be done in the will of our loving que Father. nós queremos que tudo aconteça segundo a vontade do nosso Pai de amor. Because He knows the beginning from the end. Porque Ele conhece o fim desde o princípio. When I was in college, Quando eu estava na faculdade, did they go steady here? Did they go steady with girls here? eles começam a paquerar. Tem paquera aqui? Acontece paquera? Você se aproxima de alguém para um relacionamento estável? There was a girl in college, and I liked her, and I wanted her to be my girlfriend. Havia uma mulher na faculdade e eu gostava dela. E eu queria me aproximar dela. In the United States, we call it going steady. E ali nos Estados Unidos a gente usa essa aproximação ali, essa paquera inicial. O nome que se dá é a paquera lá nos Estados Unidos. And I thought she was beautiful, but I was afraid to ask her to be my E girlfriend. eu achava que ela era linda, maravilhosa, mas eu estava com medo de pedi-la em namoro. I was afraid that she would reject me and say no. Eu estava com medo de fazer o pedido e que ela dissesse não. So that night I said, Lord, please, I'm going to ask her to be my girlfriend. Please let her be my girlfriend. Então naquela noite eu pedi, implorei, Senhor, por favor, permita que ela seja minha namorada, que ela queira ser minha namorada. And the next day I got the courage up and I asked her to be my girlfriend. E no dia seguinte eu juntei toda a coragem que eu tinha e pedi para ela, você pode ser minha namorada? And the Lord answered my prayer. She said, yes, she'd be my girlfriend. E o Senhor atendeu a minha oração, ela disse sim, eu vou ser sua namorada. That girl was my worst nightmare. Aquela mulher foi o meu pior pesadelo. She drove me crazy. Ela me fez ficar maluco. I should have said, let her be my girlfriend, but thy will be done. Eu devia ter dito, Senhor, eu quero que ela seja minha namorada, mas seja feita a tua vontade. I once saw a car that I wanted, a convertible car, Uma vez eu vi um carro que eu queria muito, era um conversível. a Fiat Spider. Era um Fiat, um Spider da Fiat. It was a red Fiat Spider, Era um carro da Spider da Fiat vermelho. convertible. Conversível, It had a great stereo system inside. tinha um sistema de som já embutido muito bom. And I wanted to buy this car. E eu queria comprar esse carro. And I said, Lord, please make a way so I can get this car. E eu disse, Senhor, por favor, dê um jeito para que eu consiga ter esse And the carro. Lord answered my prayer. I was able to buy the car. E o Senhor atendeu a minha oração e eu fui capaz de conseguir comprar o carro. Never buy a Fiat Spider. Nunca na sua vida compre um Spider da Fiat. That car left me on the highway 6 different times. Aquele carro me deixou na mão, no meio da estrada, pelo menos 6 vezes. I should have said, give me this, but your will be done. Eu devia ter dito, Senhor, seja feita a tua vontade. When I was growing up, my mother was a beautician. Quando eu estava crescendo, a minha mãe, she was A beautician, she did hair. ela cuidava dos cabelos, ela era esteticista. And ladies, do you know a bobby pin? What a bobby pin is? Vocês conhecem o que é aquele grampo Black que se bobby coloca pin no that you put in bob your hair. para prender o cabelo, as moças To das keep your hair chapinhas in aí? place. You know what I mean? With Para a fazer com bobby que o teu pin? cabelo fique no lugar certo. When I was 4 years old, I found out what a bobby pin was for. Quando eu fiz 4 anos de idade, eu finalmente descobri para que serve um grampo. A bobby pin was to stick in the socket. O grampo tem uma função, é para colocar na tomada. Wait, I'm 4. I made a great discovery. Pera aí, eu fiz bobby uma pin grande- sticks right in the socket. Eu fiz uma grande descoberta. Eu descobri, o grampo ele serve para colocar ali. Olha o buraquinho ali, ó. Serve. I discovered that's what it was for. It fit perfectly. Eu descobri que caberia perfeitamente. And I remember I was under my dining room table, Eu lembro que eu entrei ali por baixo da mesa da sala de jantar getting ready to stick the bobby pin in the socket. e eu estava ali quase chegando perto, colocando o grampo na tomada. And my father, who loved me, said, Norman, do not stick the bobby pin in the socket. E o meu pai, que me amava, disse assim, Norman, não coloque esse grampo ali na tomada. I said, what?
I'm a free moral agent. Eu disse, o quê? Eu sou um agente moral livre? I have free will. I can do what I Eu want. tenho livre-arbítrio? O que o senhor está querendo mandar em mim, assim? And he said, no, Norman, I'm going to give you a commandment. E ele disse, não, Norman, ouça bem, eu vou te dar agora um mandamento. Never stick a bobby pin in the socket. Nunca coloque um grampo na tomada. I'm sorry they named the 10 commandments as 10 commandments. Desculpe o fato de ter dado o nome aos mandamentos de 10 mandamentos. They should have named it the 10 principles of life. Deviam ter dado o nome de os 10 princípios da vida. You see, my loving father knew something that I didn't know. Percebam, meu pai amado sabia de algo que eu não sabia à época. He knew that behind this plate on the wall, Ele sabia que atrás dessa tomada ali pregada à parede, a big giant cable was hooked to it. existe um grande cabo que está conectado a ele. And that cable ran down in the ground E este cabo anda, vai por baixo, de forma subterrânea, across the city of New York atravessa a cidade de Nova York and went to this big generator plant, e chega até um local onde há os geradores, which put out millions of watts of que electricity. geram milhões e milhões de watts de eletricidade. And my father knew that if I stuck that pin in the socket, E meu pai sabia que se eu colocasse aquele grampo na tomada, death, disease, and destruction would follow. morte, a doença e a destruição seriam as consequências. I couldn't understand it. I wanted to do it, Eu não conseguia entender, eu queria fazer aquilo, but we always must ask the Father's will to be done. mas devemos sempre pedir que a vontade de Deus seja feita. Because the Father sees what we can't see. Porque o Pai vê aquilo que nós não conseguimos ver. And He loves us and He doesn't want us to have death, disease, or E destruction. Ele nos ama e não quer que nós enfrentemos a morte, a doença e a destruição. The next principle O próximo princípio is that we must, let me see, I think I dropped my, we must listen to God and obey God. O próximo princípio é que nós devemos ouvir a Deus e obedecê-lo. You have to listen to this, this is a powerful, powerful passage. Essa é uma passagem bíblica poderosíssima. He that turneth away, Let me find it here. 28, verso 9, diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, even his prayer is an abomination. até suas orações são abominação. Uau. You got to read that again. Tem que ler isso de novo, Read não é that again. possível. Vou ler de novo. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão abomináveis. If you don't listen to God, Se você não ouvir o que Deus tem para dizer, why should God listen to you? por que Deus deveria ouvir o que você tem a dizer? We must listen to God Nós precisamos ouvir a Deus and obey God. e obedecê-lo. Next, we must praise God and be thankful Um próximo to God for princípio, His providential care. um próximo princípio é que nós devemos louvar a Deus e sermos gratos a Deus por seu cuidado providencial. When we pray, we just have to throw some thank yous in there to God. Quando nós oramos, nós precisamos colocar ali alguns muito obrigados. And be happy for all the things He's done for us. E estarmos felizes e contentes com as coisas que Ele tem feito por nós. As a parent, my kids can't give me anything. Como um pai, eu sei que meus filhos não podem me dar I don't want any nada. material things from my Eu não kids. quero nada que seja material vindo dos meus filhos. You know what I want from my kids? Sabe o que eu quero dos meus filhos? Every now and then say, thank you, Daddy. Que de vez em quando eles virem para mim e digam, muito obrigado, papai. Daddy, we appreciate all the time and work that you've done for us. Pai, nós apreciamos muito o tempo que o Senhor dedicou e todo o trabalho que o Senhor fez por nós. Boy, when my kids tell me that, I'll give them anything. Amigo, quando os meus filhos fazem isso, eu dou para eles o que eles pedirem. So we must praise God and be thankful for His goodness. Então nós devemos louvar a Deus e sermos gratos por sua bondade. Now, this last part Agora, essa parte final is so important. é tão importante. We must ask God to forgive us of our sins.
Nós precisamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados. And this has 3 points to it. E este princípio tem 3 pontos. The first point is you must confess your sins to God. O primeiro ponto é que nós precisamos confessar nossos pecados a Deus. And when you confess your sins to God, you're not informing God of what you've done wrong. E quando você confessa seus pecados a Deus, você não está simplesmente informando a Deus o que você fez de He already errado. knows what you've done wrong. Ele já sabe o que você fez de errado. But it is a kind of catharsis, a kind of cleansing for us when we confess. Mas é um tipo de um processo de purificação, é uma catarse. And it is necessary as the first step in asking forgiveness for our sins. E é necessário, como um primeiro passo, ao pedirmos o perdão pelos nossos pecados. The next is repentance. O segundo e próximo é o arrependimento. And repentance means you really have to feel sorry for the sin. E o arrependimento significa que você realmente, verdadeiramente, tem de estar entristecido pelo pecado. You're not sorry because you got caught, Você não está arrependido ou triste porque foi pego no flagra. but you must be sorry for the sin. Mas você precisa estar entristecido por causa do pecado. As a prison chaplain in the United States, Como um capelão do sistema prisional nos Estados Unidos, I baptized over 65 men and women in prison. eu já batizei em torno de 65 pessoas, homens e mulheres, na prisão. And there's one man I think about all the time. Mas tem um homem em especial que eu penso nele o tempo todo. Now, the baptistry in prison is a giant box, Agora, o batistério ali na prisão é como uma caixa gigantesca. and they fill it up with water, E eles a enchem com água and there's a seat inside the box, e tem ali uma cadeira dentro da caixa. and the prisoner sits in the seat in the box, E o prisioneiro entra ali na caixa e senta-se dentro com a água. and we submerge the person in the box. E então, do lado de fora, o pastor o submerge na água. This one man I baptized, Este homem que eu batizei, he was one of the biggest men I've ever seen. ele era um dos maiores homens que eu já vi. He Já was havia bigger than visto. pastor here. Era maior que o pastor aqui. And he had powerful muscles. E ele tinha músculos poderosos. His muscles had muscles. Seus músculos tinham músculos. And his muscles felt like steel. E os músculos dele eram como músculos de aço. My muscles are flabby. Os meus músculos já estão meio flácidos. But when I took his arm to submerge him, Mas quando peguei o braço daquele homem para submergir na água, I got so scared because his arm felt like steel. eu fiquei com medo, porque aquele braço dele era como aço. And he had tattoos all over his E body. ele tinha tatuagens por todo o corpo. Skulls and daggers and blood drops. E facas e caveiras e coisas com sangue por todo lado. And he had a double life plus 30 sentence. E ele tinha sido condenado a uma sentença de vida toda 2 vezes. 2 vidas ele tinha que ficar na cadeia. Plus 30 sentence. Mais 30 Plus 30 sentences. mais 30 condenações. So he was never getting out of jail. Então eu não tinha chance, nunca ia sair da cadeia. I was too afraid to ask him what he did. Eu fiquei com medo, eu fiquei receoso de perguntar para ele o que ele tinha feito. Nem quis perguntar. But you can imagine. Mas dá Amen? para você imaginar o que ele deve ter feito, né? But when I saw this man with the powerful muscles, Mas quando eu vi esse homem com esses músculos poderosos, tattoos all over, tatuado por todos os lados, weeping and crying and giving his life to Jesus, chorando, entregando sua vida para Jesus, you could tell he was truly repentant for the sin. dava para dizer que ele realmente havia se arrependido do pecado. He's one of the strongest elders in the prison church today. Ele é hoje um dos mais fortes e destacados anciãos na igreja que temos na prisão hoje. Because he repented of the sin. Porque ele se arrependeu do pecado. And the final aspect is forsaking the sin. E o aspecto final nessa parte de perdão pelos nossos pecados é abandonar o pecado.
You must forsake sin. Você precisa abandonar o pecado. You must do everything in your ability Você deve fazer tudo que estiver ao seu alcance e habilidade to turn away from the sin. para se afastar do pecado. If some of the places you go makes you sin, Se alguns dos lugares onde você tem ido tem feito você pecar, don't go there anymore. não vá mais lá. If there are some people who lead you into sin or tempt you to sin, Se há pessoas que te induzem ao pecado ou causam tentação para que você peque, don't associate with them anymore. não se associe mais a elas. You must turn away from the sin. Você deve se afastar e fugir do pecado. And when you do that, those are the three elements of asking for forgiveness for sin. E quando você fizer isso, estes são os 3 elementos que compõem esta prática de perdão dos pecados. Some people they say, okay, I'm going to sin, and then I'll ask the Lord to forgive me of my sins because He's faithful and just. Algumas pessoas racionalizam e dizem, imaginam em suas mentes, então eu vou pecar e simplesmente eu peço perdão para Deus porque Ele é fiel e justo, não é? That's called presumptuous sin. O nome disso é um pecado de presunção. And you're really not sorry for the sin. Você, na verdade, não está arrependido ou triste pelo pecado. Finally, E, finalmente, we need a word of prayer here. Pastor, can you just pray right now for this last point? pastor, antes que venha esse último ponto, o senhor pode fazer uma oração Please give especial him the microphone and antes let him desse just último ponto? pray for this O last senhor pode point. fazer uma oração especial para antes de eu falar sobre esse último ponto? Pai nosso, não está simplesmente no teu trono de graça, mas no teu trono de graça estás conosco em tua casa, neste lugar. Teu servo, Dr. Norma, tem transmitido a mensagem que nós, como teus filhos, necessitamos. Ouvimos, queremos praticá-lo. Necessitamos de buscar, incessantemente, o poder que tens em nome de Jesus Cristo, para que preencha qualquer vazio em nosso ser. E a mensagem dessa noite transforme, purifique, cause a diferença em nossa vida nesta semana. Amém. Obrigado. The last point O último ponto is we must forgive others as we expect God to forgive us. é que nós precisamos perdoar os outros como nós esperamos que Deus nos perdoe. Jesus, after He gave us the Lord's Prayer, Logo após Jesus ter nos dado o Pai Nosso, the Lord's Prayer is a model of all the elements that you're supposed to include in prayer. o Pai Nosso oferece um modelo de todos os elementos que devem compor uma oração. Jesus never meant us just to repeat that when we wanted to talk to Him. Jesus nunca teve a intenção de que nós repetíssemos o Pai Nosso o tempo todo, sempre quando fôssemos conversar com Ele. It was a model prayer. Era uma oração modelo. And there was only one aspect of that prayer that Jesus expounded on when He was done. E há apenas um aspecto daquela oração sobre o qual Jesus ponderou um pouco mais e elaborou a respeito. And it's found in Matthew, the 6th chapter, verses 14 and 15. E esse aspecto no qual Jesus se dedicou a elaborar com mais cautela se encontra em Mateus capítulo 6. And it says, "For if you forgive men their trespasses, E diz ali no verso 14, pois se perdoares as ofensas uns dos outros, your heavenly Father will also forgive you. o Pai Celestial, vosso Pai Celestial, também lhes perdoará. But Mas, if you do not forgive men their trespasses, se vocês não perdoarem os pecados uns dos outros, neither will your Father forgive your trespasses." o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. Jesus is saying, how dare you get on your knees Jesus está dizendo aqui, como você ousa se prostrar and ask me to forgive you of your sin which is warranted of death, e pedir que eu
perdoe o seu pecado, cujo resultado e consequência seria a morte, when you can't forgive someone who bruised your sensitive feelings. quando você não tem capacidade de perdoar alguém que tenha magoado ou mexido com seus sentimentos. 10 years ago, Há 10 anos. Matthew, the 18th chapter, Mateus, no capítulo 18, Jesus tells the story about Jesus. Jesus is telling a story Jesus está contando uma história about a man who owed a king $1 million. sobre um homem que devia para o rei $1 milhão. And this man only made $10,000 a year. E esse homem ele conseguia R$10.000 por ano só. So he owed a debt that he could never repay. Então ele tinha alcançado uma dívida que ele nunca poderia pagar. And the king called him in one day and said, come here, come here. E o rei então o chamou para uma reunião e disse, vem aqui, vem aqui. He said, I want my $1 million. Olha aqui, presta atenção, eu quero que você me pague o meu $1 milhão. And the man said, oh, please, could you have grace and mercy on me? E o homem disse, você poderia, por favor, ter misericórdia de mim? And give me some more time and I'll try to pay you all back? Dê um pouco mais de tempo e eu vou tentar pagar para você de volta. And the king said, you know what, I'm feeling pretty good today. E o rei disse, quer saber de uma coisa? Hoje eu estou me sentindo muito bem. I Muito made bem. some good investments this week. Eu fiz uns bons investimentos essa semana. I forgive you of the entire debt. Quer saber, eu vou perdoar a tua dívida inteira. The man said, what? O homem disse, o quê? He said, I can live life anew now. Eu posso começar a vida de novo agora. The burdens are off my shoulders. Todo o peso não está mais sobre meus ombros. I could pursue my dreams because I don't have this debt anymore. Eu posso ir atrás dos meus sonhos porque eu não tenho mais essa dívida. And Jesus said this man went out E Jesus disse que esse homem saiu and saw someone who owed him $50. e se encontrou com um homem que devia para ele $50. And this man went to the man and said, I want my $50. E esse homem, que havia sido perdoado, falou para aquele, olha, eu quero que você me pague os $50. And you know, in those days, if you owed money, they could have you thrown in jail, you and your family, or have you sold into slavery. E sabe que naquela época, se você devesse para alguém, você poderia ter seus bens todos capturados, até tua família poderia ser presa ou vendida e feita escrava. And the man that owed the $50 said, oh, please, if you could just give me a little bit more time, Então, have grace and mercy. Então o homem que devia apenas $50 virou para aquele que havia devido $1 milhão e falou assim, você não pode dar um pouquinho mais de tempo, por favor? Você não tem um pouquinho de graça e misericórdia para demonstrar para mim? I'll try to pay you back. Eu vou tentar pagar você de volta. And the Bible says, Jesus says, that this man put his hands around his neck and said, I want my money. E a Bíblia diz, Jesus diz que aquele homem colocou as suas mãos em volta do pescoço daquele que devia e disse, eu quero meu dinheiro. And didn't forgive him and had him thrown in jail. E não o perdoou e lançou aquele rapaz na cadeia. And some of the friends of the man who was thrown in jail heard about what happened. E alguns dos amigos daquele que devia $50 ouviram a respeito da história. And they went back to the king. E foram atrás do rei. And you have to see what the king says. Let's put up what the king says. E você tem que dar uma olhada no que o rei On the disse. PowerPoint. The king says in verses, let's see, 31, it says, so when his fellow servants saw what was done, Então no verso 31, o rei, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, they were very sorry and came and told unto their Lord all that had happened. ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Now listen to this. Agora presta atenção nisso. Then his Lord said, Então o senhor dele o chamou O thou wicked servant, e disse, servo mau, I forgave thee all that debt because you desired me. cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Should not you have had compassion also on your fellow servant as I had on you? Você não deveria ter tido também misericórdia do seu conservo como eu tive com você? And Jesus said this man was wicked because he would not forgive. E Jesus diz que esse homem foi considerado mau, ímpio, porque ele não sabia perdoar. He didn't say he stole anything. Não disse que ele era mau porque havia roubado ou furtado algo. He didn't say he committed adultery or murdered somebody. Não menciona aqui que ele havia cometido adultério ou que havia assassinado alguém. He said because
Jesus said because he wouldn't forgive, he was wicked. Jesus disse que porque ele não conseguiu perdoar, ele foi considerado mau. And when Jesus says you're wicked, E quando Jesus diz que alguma pessoa é má, you are in clear and present danger. você está em iminente perigo. And beloved, there are some folks who have done some terrible things to us. E meus amados, existem pessoas que fizeram coisas terríveis conosco. And they victimized us. Eles nos tornaram vítimas suas. And I'm not saying put yourself in a position to be hurt again. E eu não estou pedindo para que você se coloque numa posição de vulnerabilidade para ser mais uma vez atingido e machucado. But you must forgive. Mas você precisa perdoar. And if it's too hard, pray to God to give you E forgiveness. se for difícil demais, você precisa orar a Deus e pedir: Senhor, me dê o espírito de perdão. And when you follow these 10 biblical principles, E quando você seguir esses 10 princípios bíblicos, it will put you on the road to eternal life. isso vai te colocar no caminho rumo à vida eterna. Please come tomorrow because this is us talking to God. Por favor, venha amanhã, porque esta parte se refere a nós falando com Deus. Tomorrow we'll give you the second part of this, Amanhã nós lhes daremos a segunda parte disso aqui, which is God communicating to us. que é agora Deus se comunicando conosco. May God bless you. Que Deus possa lhes abençoar.